Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então não ficaria confundido, atentando eu a todos os seus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Vamos ficar com esse versículo 1 e o 2. Bem-aventurado o reto em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor amado, nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, nós te adoramos, nós te agradecemos por esse dia, nós te agradecemos pela vida, te agradecemos pelos teus cuidados, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos como o corpo de Cristo, como tua família nesse lugar, meu Deus, como a igreja aqui reunida. Pai, abra o nosso entendimento nesse treinamento de liderança. Pai, nos dê o conhecimento necessário para avançarmos nessa visão. Senhor, nos dê a sabedoria vindo do Teu Espírito Santo. Abençoa todos que nos acompanham através da internet. Abençoa os lares aqui representados e os lares a qual visitamos através da rede, Senhor, através do YouTube, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra venha germinar nos corações, que a Tua palavra venha alcançar os frutos a qual desejamos nas nossas vidas, nesta cidade. Abençoa, Senhor, Jabaquara, abençoa a Bahia, abençoa o Brasil, abençoa, Senhor, os governantes desta terra. Senhor, em nome de Jesus, Deus, nós te bendizemos, nós te adoramos. Amém, Jesus. Amém. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Podemos aceitar, irmãos. Graças a Deus. Aleluia. E a vida vai voltando ao normal, não é? Diz que no Brasil, quando começa depois do carnaval, mas a gente antecipou. Né, irmãos? Glória a Deus. Olha aqui para frente. Amém? Já começamos nosso papel. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos que acho que a maioria que já sabe a perda que nós sofremos essa semana. Hoje eu estive lá na Laerte e foi muito difícil entrar naquela cozinha, né? Foi muito difícil. Quando eu noticiei a morte do irmão Roque, para a irmã responsável pela cozinha lá da Laerte, de imediato ela veio em prantos, né? A irmã Jusceli, na mesma hora, e ela disse que foi um dia muito difícil. Ela ficou imaginando nós, né? Nós que convivemos com ele esses 2 anos. Estive terça-feira, eu só ia em Chiqué hoje, mas terça-feira eu fui, participei do velório, participei do ofício público. Glória a Deus. Participei do ofício fúnebre, né? E só queria dizer algo para os irmãos. A filha mais velha falou que o amor dele por nós aqui era muito grande. Ele amava Jabaquara. E quando ela falou, porque ele não descansava, já que ele ia para a praia, ligasse para a gente, avisando que participaria do segundo encontro do ano, que não era para vir desse, para ele descansar um pouquinho. Ele falou: minha filha, é difícil dar um não ao pastor Ibrahim.
Eu sei que quando ele ligar, quando eu me ver, já estarei lá e vai ser o que Deus quiser, né? E ela falou, pastor, não tenho dúvida, que ele gostava mais de estar aqui com a gente no encontro, até mesmo tudo da igreja dele lá. Por quê? Porque ele disse que viu o carinho de vocês, né? Ele falou, minha filha, lá eu me sinto amado, né? Depois eu vou editar essa parte. Amém, irmãos? Foi comovente, a igreja toda lá esteve presente. Participei na terça-noite do velório, quarta-feira ontem do ofício público, fui até o cemitério, seguindo assim, do nosso querido irmão, né? Esse ano começou para nós assim um ano difícil. Janeiro perdi um grande amigo, né? Mais um agora. Ontem, em acidente de carro, faleceu o pastor Bartolomeu, da igreja Quadrangular, em Rosa, aqui pertinho da gente, né? E isso só nos traz uma certeza: devemos estar preparados a todo instante. Amém, irmãos? Devemos estar preparados todos os dias, todas as horas. Durma preparado e acorde preparado. Viva preparado. Jesus ele pode voltar a qualquer instante, né? Mas enquanto Jesus não volta, a certeza que nós temos é essa. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a palavra que eu quero compartilhar com você hoje, os inimigos da visão. Glória a Deus. Clica nela aí, que aperta F5. Isso. Os inimigos da visão. Nós temos buscado, irmãos, a cada quinta-feira, no Tadel, eu quero dizer para os irmãos que eu me sinto feliz, bem-aventurado, como nós lemos aqui, por ser pastor dessa igreja, por esse Tadel. Amém? Agora há pouco a missionária Cláudia falou, pastor, precisamos ampliar a tela, que vai ficar pequeno. A cada célula, as almas se rendem a Jesus. Nós temos hoje aqui dois nomes, dois adolescentes, o Ivanilson, a Rosa e a Tainá. São três, né, irmã Nilza? São três. Se converteram ontem na célula da irmã Nilza. Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! E as notícias vão chegando, irmãos. A Bíblia diz que a igreja primitiva caiu na graça do povo e o Senhor ia acrescentando o número dos salvos. Eu falei a semana passada na célula lá em Itaquara que eu estou vivenciando a igreja do Novo Testamento, de Atos. A gente fala Atos dos Apóstolos, mas podemos dizer que é Atos do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que convence o homem. Amém? O irmão Cristiano compartilhou comigo que também em Itaquara, uma mãe e uma filha, né? Esteve lá e já são cristãs, mas estavam sem congregar e com certeza vai ficar com a gente lá em Itaquara. Aí chega aqui a missionária Cláudia, a irmã Nilza, né? Vem com essa. É a melhor notícia que nós gostamos de receber. É quando uma vida entende que não dá para viver sem Jesus. Daqui a pouquinho, irmãos, quando nós vamos louvar a Deus, eu vou chamar esses três irmãos, né? O Ivanilson, a Rosa e a Tainá, que já querem participar do próximo batismo. Amém? Vamos lá, passa aí. Volta. Inimigos da visão. A visão celular tem alguns inimigos, irmãos. E é importante estarmos atentos, porque nós estamos numa guerra de saquear o inferno para povoar o reino de Deus, né? O primeiro inimigo da visão celular é o clericalismo. Clericalismo. O que é o clericalismo? É o sistema que surgiu dentro da igreja após o século IV. Né? Depois do século IV, do quarto século. O que é o clericalismo? O clericalismo, irmãos, estabelece que na igreja há dois tipos de pessoas.
aqueles especialmente dotados, chamados clérigos, e os ignorantes, os incapazes, chamados leigos. Quando Constantino, ele danifica a forma que a igreja vinha, a igreja não tinha templo, a igreja tinha hierarquia, tinha liderança, mas era uma igreja onde todo o povo vivia o seu sacerdócio. Antes de Constantino, antes do quarto século, a igreja vivia o que Pedro nos ensinou em 2 Pedro 2,9: sois povo santo, raça eleita, sacerdócio real. Amém? Quando Constantino declara que a igreja cristã, que o cristianismo, seria a religião oficial de Roma, começa a contaminação da igreja do Senhor, e surge então o clericalismo e divide o povo de Deus. Surge então dentro do povo de Deus uma classe especial, os clérigos. Só eles podiam ler a Bíblia, só eles podiam fazer a obra de Deus, só eles podiam pregar o Evangelho, só eles podiam batizar, e a outra classe é os leigos, os que não conheciam, os que não tinham chamado, os que não foram escolhidos, tudo isso entre aspas, né? O sistema de clérigos e leigos, fica claro para nós, é algo maligno. Amém, irmãos? O sistema do clericalismo é satânico, é diabólico, é antibíblico. A igreja genuína do Senhor é composta de sacerdotes reais. Quem entende isso, diga amém. Vamos lá. Glória a Deus. É uma grande ameaça para as células, pois anula o conceito básico do sacerdócio universal de cada crente. Isso está inserido no nosso lema, irmãos. Nosso cargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro. Amém? Amém. Nós temos a nossa hierarquia. Eu respondo ao superintendente, que por sua vez responde ao presidente estadual, que por sua vez responde ao presidente nacional. Nós temos um conselho diretor local, que é ligado ao regional, ao conselho estadual de diretores, ao conselho nacional de diretores. Isso é necessário em nível de organização. Porém, no que diz respeito à obra de Deus, cada crente, cada membro, cada discípulo, ele precisa ter consciência do seu sacerdócio. A igreja do Senhor Jesus é composta por sacerdotes e reis, os filhos de Deus, aqueles que foram chamados, aqueles que foram escolhidos. Quem está entendendo, diga amém. Segundo inimigo da visão, vamos lá, o templismo. O templismo. Até o século III, a igreja não tinha templo. O judaísmo tinha seu templo, né? A religião romana tinha os seus templos. A igreja de Jesus não habitava em templos. Surge Constantino, como eu falei para vocês, século IV. A sua mãe, chamada Helena, espalhou os templos por todo o Império Romano, né? Foi o pensamento de Helena, mãe de Constantino. Os templos, portanto, não são características da igreja do Senhor Jesus. Para muitos, a igreja não passa de um prédio feito de concreto. Você vai para onde? Eu vou para a igreja. Há um perigo nisso, irmãos. Qual o perigo de você achar que isso aqui é a igreja? É que você só vai adorar a Deus quando está aqui. Você só vai se preocupar com santidade quando estiver aqui dentro. Da porta para fora, você esquece a sua missão, o seu chamado. Você esquece a sua renúncia. Você esquece por que você é cristão. Então, o segundo inimigo da visão é o templismo, né? Olha aqui para mim, irmãos. Chegam a reverenciar o templo, né?
Você vai no centro de Jequié, você já deve ter visto isso aqui na JJ Seabra, né? Quantos passam em frente ao templo e fazem o sinal da cruz? Isso é uma reverência, né? Uma reverência. Tem lugares que não pode ir de bermuda, de boné, né? Camisa sem alça, vestido sem alça. Ó, você está na igreja, cala a boca, menino, você está na igreja. A consciência não é essa, não, irmãos. A consciência não é essa. A consciência é que você é a igreja. Amém? Amém? Você é a igreja. Deus habita em você. A Bíblia é clara em dizer: Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Ele habita em você. Ele te fez. Ele fez você. E fez você para habitar em você. Amém, irmãos? Assim como a luva foi feita para receber a mão, você foi feito para receber Deus. Você foi criado para Deus habitar em você. A importância para nós aqui. Aqui eu encontro você. Aqui nós adoramos juntos. Aqui nós temos comunhão com Cristo. Aqui nós temos comunhão com o corpo. Aqui nós recebemos as instruções. Aqui nós somos edificados. Certo? Porém, o que acontece? Há um recado, há uma mensagem do temporismo. O temporismo diz: fica, enquanto Jesus diz: vai. Amém? O temporismo diz: venha, enquanto Jesus diz: ide por todo mundo, ide pregar o evangelho, ide batizai. Amém, irmãos? Amém, igreja? Glória a Jesus. Vamos lá. Terceiro inimigo, a tradição. A tradição é a atitude de sacralizar algo que Deus fez no passado. Entendeu isso? Por exemplo, uma das desculpas para se adorar a imagem foi aquela serpente levantada no deserto. Isso é tradição, irmãos. Tradição é a atitude de sacralizar algo que Deus fez no passado. Nós não podemos esquecer que naquele momento Deus tinha uma direção. Naquele momento Deus queria ensinar algo ao povo. Mas Deus avançou. E nós não podemos ficar presos ao passado. Uma das coisas que nós aprendemos é que a unção de ontem não serve para hoje. Hoje tem que ser uma unção nova. Hoje Deus tem que se renovar na tua vida. Hoje a palavra de Deus tem que se renovar em você. Amém, irmãos? Não vamos deixar que as tradições, o clericalismo, o templismo nos impede de avançarmos. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. É perder o vento e ficar à deriva. Quando não conseguimos seguir o mover de Deus, perdemos o fluir das células. Quem está entendendo, diga amém. Sua célula tem que avançar, crescer, multiplicar, ganhar ruas, bairros. Precisamos ganhar cidades. Precisamos ganhar o Brasil para Jesus. E não podemos perder tempo com tradições, irmãos. Outro dia, alguns anos atrás, fui conversar com um pastor amigo. E eu falei do nosso lema. Para quê? Para que eu vou falar que nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro? Ele disse que não pode. Sabe por que não pode? Por causa do clericalismo. Medo de perder posição. Medo de divisão. Medo de perder o status. Entendeu aí, irmãos? Alguma dúvida? Só perguntar. Quinto inimigo da visão. O medo. Fé é correr risco com Deus. Amém? Fé é colocar o pé e esperar Deus botar a ponte de baixo. Isso é fé. Amém? Isso é fé. Fé é o firme fundamento que se espera, mas não se
de que eu vou receber o que eu espero, mesmo que eu não esteja vendo o resultado ainda. Não poderíamos viver uma estrutura totalmente sem riscos. Viver a fé é correr risco com Deus. Quem está entendendo? Amém? Vamos lá. A partir do momento que abrimos um trabalho para mais líderes, os riscos se estabelecem. Eu não estou no coração dos meus líderes. Não estou no coração de Cristiano. Eu não estou no coração de Flávia, da irmã Nilza, da missionária Cláudia, irmã Beni, não estou. Mas, se eu quero crescer, eu tenho que acreditar neles, irmão. Eu preciso confiar neles. Eu tenho que dar carta branca e dormir tranquilo, porque eu tenho fé que a obra é de Deus. Quem está entendendo? Amém, irmãos? A obra não é do pastor Rivelino. É tolice ficar parado sem fazer nada, porque algo é arriscado. O melhor é termos um bom trabalho de supervisão e corrigirmos os possíveis desvios assim que eles foram detectados. Entendeu aí? Mas muita gente não entra na visão celular por causa do medo. Muita gente desiste da visão celular por causa do medo. Ou ele é apegado ao templo, ao templismo, ou ele é apegado ao cargo, ao título, à posição, os benefícios que a posição traz. Ou ele é apegado à tradição, porque no tempo do meu avô não era assim. Porque meu pai era pastor e não agia assim. Aqui em Jabaquara, em Jequié, na Bahia, nós temos uma igreja que não se reúne em templo. Eu estava conversando terça-feira com um rapaz, 20 anos, faz faculdade lá em Ilhéus, na UESC. Cheio de sabedoria do Senhor, cheio do temor a Deus. E a igreja a qual ele se reúne não tem um prédio como nós temos. Sabe que os outros que têm prédio falam? Que a igreja dele não é igreja, assim. Que a igreja dele não tem valor para Deus porque não tem tempo. Quanta ignorância, né, irmãos? Quanta falta de conhecimento. Um dia isso aqui tudo vai acabar. Um dia isso aqui vai ser destruído pelo fogo. E esse dia talvez esteja mais perto. O mais importante é a nossa comunhão. Amém? Amém, irmãos? Alguma dúvida, queridos? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estou sendo claro, irmãos? Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Sexto, transformar um grupo em congregação é um inimigo da visão. Depois que a célula cresce, começa a haver uma certa resistência no que diz respeito à multiplicação. Dessa forma, as reuniões da célula descaracterizam e se tornam uma pequena congregação. Uma congregação não deve ser fruto de um grupo que existiu uma multiplicação. Qualquer grupo que recusa-se a multiplicar deve ser encerrado. Amém? Nós temos o nosso grupo em Taquara. Nós pensamos em abrir a congregação. Mas nós não vamos encerrar uma célula. Nós vamos multiplicar. Nós vamos continuar multiplicando. A razão de começarmos uma congregação em Taquara é por causa da distância. Nós queremos que mais pessoas celebrem no domingo com a gente. E é dispendioso buscar os irmãos trazer. Outra coisa é limitado, ir lá buscar e trazer uma congregação lá, não. A gente vai poder reunir mais pessoas em nossa celebração no domingo à noite. Muito mais pessoas. Será menos dispendioso com um ponto de pregação lá. Mas as nossas células continuarão crescendo e multiplicando em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Uma célula que resiste a se multiplicar, o líder tem que ser removido. A célula tem que sair daquele lugar, se possível dissolvida e recomeçar em outro lugar. Amém? Nós vivemos em célula em busca da multiplicação. Eu ouvi do irmão Hércules que quando foi para multiplicar da célula da irmã Flávia, ele sofreu, ele chorou, ele não queria. Hoje ele entende o benefício da multiplicação.
Né, irmãos? Hoje ele entende. Ele entende que é muito mais benéfico ao corpo de Cristo multiplicar do que permanecer ali engessado, né? Sem crescer. Sétimo inimigo, critérios muito altos para constituir um líder. Colocamos como líder de célula uma pessoa que, mesmo sendo recém-convertida, seja cheia do Espírito Santo e tenha feito um curso de treinamento. Ó Robinho, não tem 1000 anos de batizado. Ó João, não tem 1000 anos de batizado. Né? Então, assim, o critério para nós é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Além disso, cremos que um líder deveria demonstrar pelo menos 4 características. E sempre eu observo, irmãos, essas 4 características numa pessoa que vai ser líder. Primeiro, submissão. Segundo, coração ensinável. Terceiro, transparência. E 4, espírito tratável. Né? Espírito de ovelha, que recebe tratamento e não faz cara feia, que recebe o tratamento e não se espinha, não dá coice, não dá cabeçada. Entendeu isso, irmãos? Então, todo líder ele tem que ser cheio do Espírito Santo, ele tem que ser submisso, ensinável, transparente e tratável. Amém? Vamos lá. Falta de visão de crescimento é o inimigo da visão celular. Se a liderança não tem uma visão de crescimento, a célula perde a razão de existir. Se falta no líder em treinamento, nos irmãos que frequentam a célula, a visão de crescimento, acabou o objetivo. Sem visão não há projeto, sem projeto não existe alvos, e sem alvos ficamos à deriva, sem rumo, sem direção. Se desejamos grupos, precisamos pensar em termos de multiplicação e não apenas de adição. Amém? Primeiro é a adição, mas visando a multiplicação. Quem está me entendendo, diga amém. Quem tem uma dúvida é só levantar a mão e perguntar. Amém? Sempre é bom lembrar vocês, irmãos, ó, celular pode tirar foto no slide, caneta, papel, pode anotar. Talvez você imagine que vai ser bom ouvir, que um dia você vai relembrar, mas dificilmente a gente relembra, viu? Anota, grave. O vídeo vai ficar na página da igreja no YouTube. Se você quiser relembrar, eu estou dividindo, eu estou tirando o louvor, eu gravo tudo. Tadel, louvor, culto de maturidade no Espírito. Aí quando eu chego em casa eu divido. Separa o Tadel, você pode assistir só o Tadel em casa. Levo 2 dias para fazer isso. Ou só o culto de maturidade no Espírito. Você pode falar assim, poxa, tem uma coisa que o pastor falou que eu não estou conseguindo entender, eu vou rever a mensagem. Aí você vai lá na página do YouTube, Quadrangular Jaguaquara. Os vídeos estão todos lá. Amém? Vamos lá. Falta de unidade, irmãos. É inadmissível o povo de Deus sem unidade. Um povo dividido não é ameaça para o inferno. Um povo dividido não ameaça o diabo, irmãos. E pode realizar muito pouco para o reino de Deus. A falta de unanimidade é uma brecha terrível e deve ser eliminada a qualquer preço. Quem está entendendo? Irmãos, não aceite divisão no nosso meio. Como é a divisão, irmãos? O simples fato de alguém chegar para você para falar mal de um irmão, seu irmão está presente, o espírito de divisão está naquela pessoa. Entendeu isso, irmãos? Olha aqui para mim, você pode ver a pessoa de joelho aqui todo dia. Você pode ver essa pessoa no monte todo dia. Você pode ver essa pessoa rodopiando, falando em línguas. Mas se chegar para falar isso aqui do irmão, seu irmão está presente, quem está usando ela é o diabo, não é Deus não.
vez se quiser. Entendeu? Não aceite, porque eu não aceito que ninguém venha falar de você. Não aceito ninguém falar do pastor, do seu líder de célula, do seu líder de treinamento, do diácono, da diaconisa. Amém, irmãos? O mal a gente corta pela raiz. Amém? Amém? Tem uma música que está tocando muito nas rádios de Chiquilé, eu já gosto de ouvir, né? Se for para falar do meu irmão, não me chame não, não me chame não. Mas se é para falar do meu Senhor, me chama que eu vou. Amém, irmãos? Então, se o irmão chegou para você, peraí, irmão, peraí. É para falar do meu irmão? Peraí, eu vou te dar as costas, viu? Dê as costas para ela. Porque povo dividido não ameaça o inferno. Amém? Povo dividido não acrescenta nada para o reino de Deus. E a falta de unanimidade. O que é unanimidade? Pensamento igual, fala igual, ação igual. Amém? É uma brecha terrível e tem que ser eliminada a qualquer preço do nosso meio. Amém? Não me importa se fofoqueiro quer ir para outra igreja. Vai com Deus. O fuxiqueiro, vai com Deus. Amém? Amém, nossa? Amém. Tenho medo, não. Se for para jogar duro, pegar pesado, tenho medo de perder esse tipo de pessoa, não. Amém? Eu falo aqui tranquilo, porque eu sei que essa igreja não tem gente assim. Amém? Glória a Deus. Mas a gente tem que estar atento. Porque todo dia chega gente nova. Todo dia a gente batiza gente nova. Chegou aqui, gosta de falar, tem que se converter. Tem que converter a língua. Entendeu isso? Nós estamos falando falta de unidade. É um inimigo da visão. E aonde começa a falta de unidade? Pela língua. A Bíblia diz que a língua é igual o leme do barco. O barco é enorme, mas o leme controla o barco. Se você controla a sua língua, você controla toda a sua vida. Quem está entendendo isso, diga amém. Amém. Glória a Deus. Alguém pensa diferente? Todos concordam comigo? Amém? Então pronto. Vamos aí. Vamos lá. 10º inimigo. A célula não pode ser apenas uma das atividades da igreja. Entendeu isso? 10º inimigo da visão. A célula não pode ser apenas mais uma das atividades. Não é possível conciliar as células com programações semanais. No geral, as pessoas preferem os grandes eventos às reuniões de grupo. Assim não deve haver concorrência com as reuniões de grupo. Quando as células são apenas uma atividade da igreja, elas irão definhar. Entendeu isso, irmãos? Na nossa igreja aqui em Jabaquara, não há nada mais importante que as células. Nós não cancelamos célula para fazer qualquer outra atividade. Entendeu isso? Não existe uma atividade, a não ser o encontro dos vencedores, quando a célula é no sábado. Por quê? Inclusive, nos próximos encontros, se não for todo mundo para o encontro dos vencedores, vai ter que ter célula, viu? Eric, Robinho, João não está aqui hoje, né? Mas vamos dizer, quantos vão para o encontro? Vai 2? Ficou quanto? 8? Faça a célula. Entendeu como é que funciona? Amém, Robinho? Amém, Eric? Vai lá, ó. A não ser que vai todos, ou a maioria. Mas se for 2, 3 daquela célula, tem que ter célula. Ora pelo encontro, ora pelos líderes que estão lá, mas a célula para nós é a base da nossa igreja, é o alicerce da nossa igreja. Irmãos, nós organizamos um encontro em 4 dias. Isso é recorde. 4 dias. Segunda, terça, quarta, quinta, na sexta-feira estávamos dentro do encontro dos vencedores. Você já pensou que maravilha, irmão? Quando eu cheguei com a professora hoje e passei para ela
Quantos participaram, ela ficou maravilhada. Porque ela sabe que a gente começou a organizar na segunda. Em 4 dias, nós reunimos mais de 60 pessoas naquele lugar. Por quê? Porque nós somos uma igreja de célula. Eu não precisei impactar, botar carro de som, programa de televisão, programa de rádio. Não. Bastou ligar para os líderes. Cada líder se mobilizou. Cada líder fez sua parte. Cada líder contactou quem havia de ser contactado. Chegou na sexta-feira, estávamos nós realizando um encontro maravilhoso para Deus. Amém, irmãos? Por que isso é possível? Porque célula é o coração dessa igreja. Célula é a base dessa igreja. Nós respiramos célula. A célula não pode ser mais uma atividade, não. Aqui, o culto rosa é uma atividade, o culto azul é outra. O célula é outra. Mas a célula não é atividade, é a vida dessa igreja. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. 11. 11º inimigo da visão. O imediatismo. É preciso cautela quando colocamos os alvos. Ontem mesmo eu coloquei no WhatsApp qual é a data da multiplicação da sua célula. Mas essa data ela tem que ser mensurável, tem que ser pé no chão. Eu não posso chegar só porque o pastor quer estabelecer uma data. Não. Eu tenho que ver quantas pessoas entram na célula, quantos encontros tem até essa data. Eu tenho que ver se é possível, e aí eu estabeleço a data. Junho, outubro, dezembro, daqui mais um ano, em fevereiro do ano que vem, eu não posso ser imediatista. Um alvo exageradamente alto, influenciado pelo nosso imediatismo, pode ter efeito contrário. Por exemplo, nós temos 150 membros na igreja. O alvo para esse ano é 300. É possível? É. Basta ganhar um. Como a gente vai para o encontro e vem 15, 20, como na nossa célula, que é o caso da irmã Nilza, que ontem foram 3, Itaquara 2. O alvo que nós estabelecemos para quando? Dezembro. Entendeu, irmãos? Podemos chegar em julho com 300? Podemos. Podemos chegar em setembro com 300? Podemos. Mas não podemos sermos ridicularizados com alvos que não são possíveis de serem alcançados. O alvo, influenciado pelo imediatismo, ele, ao invés de estimular, pode trazer prostração, E antes de estabelecer algo, devemos orar a Deus, devemos pedir discernimento e ouvir os nossos liderados. Amém? Vamos encerrar, passa mais um para ver. 13º, sabe quantos faltam? Como? 6. Mas vou parar aqui. 13º, o modismo. Precisamos ter consciência de que células são, antes de tudo, uma orientação bíblica. Amém, irmãos? Amém, igreja? Amém. Antes de tudo, célula está na Bíblia. Célula é bíblica, certo? Que tem demonstrado ser muito funcional em todo mundo. Aonde existe igreja de célula tem funcionado. Os grupos são estratégias para a edificação da igreja. Eles somente funcionarão se eu tiver clareza sobre o que significa a edificação da igreja. O que é modismo? Modismo é copiar um método sem entender a sua finalidade. Amém? Nós entendemos. Nós sabemos a finalidade. Nós estamos aqui aprendendo. A cada dia que passa, nós acrescemos o nosso conhecimento à finalidade das células. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus. Aleluia.
Senhor. Ministério de novo, fique perto do seu lugar. Glória a Jesus. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Aleluia, Jesus.